Olá, dá sequência aqui à leitura do livro História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos continuar agora a partir da terceira parte. O mal à espreita de almas. Capítulo 25. O abismo. A grande serpente e aqueles que se decidiram unir o seu destino a ela caíram ao abismo. Ao redor da luz, do calor, das nebulosas angélicas estavam nada, o mais absoluto vazio envolvido na perfeita escuridão. Os rebeldes se jogaram com todas as suas forças em direção a essa escuridão. Uma vez que Satã foi expulso do céu por outro anjo, sua última humilhação, Deus fechou o universo angélico com o muro da sua vontade, porque de outra forma eles teriam tentado uma e outra vez se introduzir entre nós, ou pelo menos vaguear. Não tinha mais sentido deixá-los vaguear no meio de nós, anjos. Teria sido um patético espetáculo vê-los ir e vir à procura de um anjo, pelo menos mais um ao qual poder capturar os seus argumentos. Teria sido muito triste ter que escutar insultos àquele que nos criou. A Trindade, em sua justiça, determinou que fossem criaturas finitas os que o expulsaram, mas depois cercou o mundo angélico com a sua vontade. Esse muro não podia ser atravessado. Poderia dar a sensação que éramos nós os que estávamos trancados no meio desse muro e que eles vagavam com liberdade. Mas, na realidade, dentro desses muros estava o ser. Fora desse muro estava o nada. Eles não estavam encerrados num lugar localizável, e sim jogados a implacáveis grutas do nada. Deus nos encerrou no sentido que não podia entrar. Foi assim que na Sagrada Escritura ficou escrito que foram expulsos do céu. Se tivéssemos que colocar essa situação em imagens, nenhuma comparação é preferível à do universo material. No mundo angélico estavam todos os anjos com todas as ordens hierárquicas, com Deus no centro. Os condenados estavam na escuridão exterior, ali onde não havia nenhuma constelação, nenhuma clareza. Os espíritos sentiram frio e solidão ao cair neste estado. No meio desse nada se agruparam, pelo menos juntos sentiam certa companhia. O divino querer, na sua bondade, não lhes impediu estar juntos. Uma inteira eternidade completamente isolada entre si teria sido mais insofrível. Vocês podem ver com isso que Deus lhes concedeu misericórdia até no inferno, atenuando os sofrimentos que haviam merecido. Pelo menos, poderiam falar entre si. Nos séculos por vir, alguns deles se afastavam enjoados, doloridos pela forma de como eram tratados por outros demônios, mas no final, sempre retornavam. A solidão completa era uma carga muito mais difícil de suportar do que a companhia dos maus. A palavra de Deus diz que foram trancados em cavernas. Essa expressão é perfeita, ainda no mundo sem matéria. A sensação que eles tinham é igual àquela que vocês experimentam quando são trancados num lugar escuro, sob a terra, como uma caverna. Eles eram como cavernas de existência no meio do não ser. Eram milhões. Já tenho dito que o número de anjos era um número astronômico. No pior momento, até uma terceira parte dos anjos chegaram a duvidar. O pecado de duvidar de Deus manchou o coração de muitos, porém, depois o número dos caídos foi reduzido. Eu usarei termos numéricos para que entendam com mais clareza. Os piores não chegaram a ser nem 1% dos espíritos angélicos. Ao longo da guerra, os rebeldes foram sofrendo baixas ainda desta porcentagem. No final, não foi condenada nem sequer uma centésima parte desse 1%. Mas essa porcentagem
um número de espíritos tão grande supunha milhões de condenados. Tragédia terrível. Todos eles já estavam muito decididos. Eram os mais fiéis dos fiéis. Porém, entre eles havia mudanças graduais na decisão. Jogavam-se ao abismo apenas aqueles que já estavam completamente malignizados. Tentando utilizar as palavras de vocês, apenas aqueles que depois de toda uma vida já tinham se decidido de forma irrevogável, deram o passo em direção do abismo. Deram esse passo apenas aqueles que resistiram à graça divina em seus corações até a consumação dessa resistência. E claro, em toda lista sempre há um último. Sempre há um último seguidor que, apesar de sua maldade, os esforços da graça tocaram a porta da sua consciência pela última vez. Vocês podem imaginar o momento supremo no qual o último seguidor de Satanás selou seu destino? Pois bem, houve um último anjo caído que duvidou e que sabia perfeitamente que esse era o momento da decisão. Muito tempo depois, na eternidade, voltamos a contemplar esse momento uma e outra vez, a última dúvida desse último anjo. Que instante mais supremo! E depois, o mistério de uma vontade que optou por Satã. Escolher Satã ao invés de Deus. Que enigma! Mas foi assim que aconteceu. A eternidade completa, atenta de um momento, a vida toda de um anjo que havia conduzido a esse momento. Deus não conduziu a ninguém a uma situação tão angustiosa, mas eles mesmos tinham rejeitado as graças até chegar à margem na linha divisória entre a salvação e a condenação. Essas cavernas de existência no meio do nada, esse encerramento fora do universo angélico, essa associação de demônios era o inferno. Até então tinham estado no céu, agora estavam no inferno. É ali no inferno onde os anjos caídos menos corrompidos se transformaram plenamente em demônios. Falando estritamente, alguns dos anjos caídos já eram demônios na batalha celestial. Dos rebeldes, alguns se arrependeram, mas todos aqueles que se jogaram no abismo com Satanás certamente já eram demônios. Porém, a transformação plena seria consumada no fogo do ódio dentro dessas cavernas. Durante o longo início da eternidade, as lágrimas de raiva, sem arrependimento, acabaria-se de tornar a esses espíritos em monstros de ressentimentos. Na guerra, esses demônios já tinham o inferno em seus corações, possuíam o inferno com seus sofrimentos, com ódios dentro de si próprios, mas encontravam-se no meio do céu. Agora, os demônios tinham sido lançados numa sociedade inteiramente feita à imagem dos seus desejos. Aquilo que eles desejavam que fosse o céu, ou tinham uma escala reduzida ao inferno. Aí poderiam fazer o que desejassem. Tinham toda a liberdade. Estavam rodeados de indivíduos que pensavam como eles, que estavam animados pelos mesmos ideais. Passaram de ter o inferno no interior de seus corações a serem lançados inteiros no inferno. Deus não adicionou nenhum sofrimento aos desobedientes. Limitou-se a deixar que eles seguissem as suas sendas extraviadas. Não podia lhes deixar vagar pelo céu entre as hierarquias dos bons, porque isso teria provocado dor nos bons. Não tinha nenhum sentido, mas Deus não acrescentou nem o menor castigo sobre esses filhos dele. O castigo consistiu em sentenciar. Combinado, se querem seguir os próprios caminhos, sigam seus caminhos. Devemos entender o inferno desde a parábola do filho pródigo. O pai deixou que o filho abandonasse a sua casa. Se vocês querem que Satanás seja o seu Deus, que assim seja. Vocês querem um destino longe de mim. Eu não impedirei. Vocês querem viver sob a vossa própria lei. Então vivereis sob nenhuma lei. A vontade de vocês será a sua lei, aquela que cada um de vocês queira se outorgar a si próprios. E foi assim que nasceu o inferno. Capítulo 26. A força do mal. Sem Deus, Lúcifer passou a se converter no alvo de todas as censuras.
Satã não necessitou demasiado tempo para comprovar com clareza que a única forma de manter os demônios com certo grau de unidade era impondo ferreamente a sua própria disciplina. Os mais fortes entre os demônios se empenharam em isolar aqueles que haviam jogado alguma coisa na cara de Lúcifer. Não poderia somente isolá-los, mas também poderiam ser agressivos. Não é que podiam bater fisicamente, mas podiam fazer dano com as suas palavras, assim como quando alguém grita, insulta e lhe faz sofrer com a palavra. As suas palavras podiam ser cortantes, venenosas, duras como autênticos golpes. Para um humano dotado de corpo, poderia lhe parecer que se pode conseguir pouco apenas com a força da palavra. Das imagens, das lembranças, imaginem quem poderia resistir a uma voz que gritasse com a força de 100 alto-falantes a toda potência e que pudesse fazê-lo dia e noite até submeter você. É apenas um exemplo. Os espíritos podiam agir de muitas maneiras, desde as mais sutis até as mais agressivas. A realidade era que estavam dotados de verdadeiro poder. Inclusive, seu poder lhes permitia rastejar-se fora desse minúsculo mundo demoníaco que era o inferno. A companhia de outros espíritos era desejável. Ninguém queria ficar isolado, porém, Satanás aplicava esses castigos. Sua divisão era feita da seguinte maneira: se não me seguires, sofrerás. Os demônios mais poderosos e bem organizados se responsabilizavam disso. Foi assim que se impôs a ordem nesses grupos do inferno. Alguns espíritos não resistiam semelhante forma de vida. Não se tinham rebelado para se submeter de novo, de maneira que, por vontade própria, se afastavam desse mundo demoníaco. Podiam estar completamente a sós durante o que para vocês seria o equivalente de meses ou anos, mas logo depois retornavam. As más companhias eram pelo menos companhia. A submissão a esse caudilho infernal, tão glorioso em outro tempo, convertia-se num teatro detestável para esse tipo de espíritos, mas era o preço que tinham que pagar para ter a companhia de seus semelhantes. Dessa forma, o inferno composto por milhões de demônios era como uma galáxia escura. Cada ponto brilhante de luz escura era um demônio. Ao redor dessa galáxia de escuridão, havia milhões de maus espíritos vagando, alguns mais longe do que outros. Ao redor dessa galáxia escura, formavam-se pequenas agrupações de espíritos malignos que se reuniam entre si. Espíritos que não concordavam com Satã e as suas leis se agrupavam independentemente. Essas agrupações espontâneas, autônomas e separadas eram muito mal vistas pelo resto dos demônios. Deviam permanecer unidos. Também essas concentrações, independentes de espírito longe do centro, rompiam formalmente com o demônio de Satanás. Simplesmente estavam longe do centro. O inferno conheceu tanto a consolidação da imensa maioria ao redor de Lúcifer, bem como este fazer-se de divisões em diferentes e pequenos mundos demoníacos, da mesma forma como aqueles desesperados se isolavam de todos como asteroides perdidos ao redor dessa galáxia infernal. Inclusive, no seio dessa galáxia de escuridão, as coisas estavam longe de se mostrar sob o aspecto de uma perfeita consolidação. Nos séculos por vir, o inferno conheceu suas próprias conspirações, suas próprias batalhas. Mas no final de tantos confrontos, as coisas ficaram como estavam no início. Satã era a cabeça, e os espíritos mostravam-se mais próximos a ele e outros mais distantes. Foi imposta a ordem nesse universo demoníaco. Uma ordem que às vezes era contestada, mas que permanecia em parte porque se sustentava na objetividade das hierarquias que os constituíam. O centro desse universo infernal, no meio do vazio e do nada, semelhava-se ao imenso planeta Saturno. Essa galáxia de seres rebeldes mostrava Satã em seu centro como um grande planeta. Ao redor dele, mostrava-se um anel com aqueles mais próximos deles, os mais fiéis, rotando em distintos anéis concêntricos. Grandes corpos no meio dos anéis mostravam a diferença que havia entre os demônios normais e os principados e as dominações.
Os mais majestosos espíritos que tinham caído seguiam órbitas distintas como se tratassem de satélites. Evidentemente, os anjos não experimentavam rotações, porém, não se viam estáticos. A ideia das rotações, embora inadequada, pode-se dar uma ideia de como esses espíritos se movimentavam por essa nuvem de demônios. Quanto maior eram esses demônios, menos se movimentavam. Os inferiores eram os que se deslocavam ao redor, com as suas perguntas, com desejos de saber. A própria luz, como o planeta Saturno, não se mostrava estático. A sua superfície era devastada por gigantescas tormentas de raiva, soberba e tristeza. Seu seio continha essas tempestades, mas não podia fazer mais nada do que se conter. Às vezes, alguns dos maiores hierarcas demoníacos, como bestas incontroláveis, pareciam que se lançariam diretamente contra o diabo. Era como satélites cujas órbitas pareciam que lhes explodiria com toda a sua força contra Júpiter. Mas no final, essas órbitas sempre sobrepassavam a esse astro. Apesar de que se espatifassem contra ele, não deixariam de existir nem Satã, nem eles. No final, sempre compreendiam que era melhor se conter e seguir vivendo nessa ordem das coisas. Da mesma forma que no sistema solar, que durante a sua formação tem astros que colidem entre eles, assim também esse universo satânico houve choques, confrontos, rebeliões. Grandes espíritos foram lançados para fora, apesar de que, depois, aproximaram-se dessas nuvens diabólicas que se formaram. O inferno tal e como o conhecemos, agora os anjos do céu, é o resultado de todas essas colisões, de todas essas obras irregulares do início. Capítulo 27. Anjos mortos em espírito. Satanás, diante dos seus seguidores, proclamou solenemente: Eu sou Deus. Exigiu não apenas obediência, mas adoração. Tinha sido difícil acatar a ordem entre as hierarquias demoníacas. Essa afirmação diabólica de sua divindade gerou novas sedições. O mundo infernal parecia condenado à eterna perturbação. Parecia um mundo que tinha que estar sempre agitado pelas tormentas dos espíritos. Mas não. Embora houvesse guerras, verdadeiras guerras infernais, cruéis e dotadas com as crônicas das suas próprias batalhas, a realidade é que, pouco a pouco, o inferno foi se cansando de tanto sofrimento causado por eles mesmos. Os confrontos entre massas de demônios foram de decrescente intensidade. Dessa forma, paulatinamente foi-se obtendo a paz interna. Nunca perfeita, mas o suficiente como para mostrar o aspecto essencialmente estável. Beelzebul exigia adoração. Foi-se formando uma corte satânica. Foi-se formando seu próprio protocolo. O próprio Satã, na sua pessoa, instituiu os seus próprios sacerdotes. Muitos foram se perguntando uma e outra vez se tinha valido a pena a rebelião. Toda aquela guerra no céu e as que aconteceram no inferno, apenas para substituir a Deus por esse. Que horror! Contudo, ninguém levou o olhar para pedir perdão a Deus. Seus corações estavam secos. Podiam reconhecer o erro, mas não sentiam nenhum desejo de solicitar clemência alguma. Não tinham interesse algum em obter misericórdia nenhuma. Não adiantava nada. Sentiam desprezo por si próprios e por Deus, e por todos os que lhes rodeavam. Começaram a passar os séculos. Nos séculos e séculos não há crepúsculo, nem amanhecer, nem meses nem anos. Há apenas uma continuidade sem fim, uma sucessão de antes e depois que vai em direção nenhuma. O tempo próprio de cada espírito é pessoal. Para alguns, o tempo corria intoleravelmente lento. Outros espíritos afanavam-se mais em suas ilusões e ocupavam mais o tempo. Da mesma forma que quando vocês ficam adormecidos em seus leitos, tinha alguns que preferiam o sono eterno, ficar estáticos pensando o menos possível. Foi assim que alguns dos demônios começaram a ficar, mortos em vida. Podiam fazer aquilo que bem entendesse com seu tempo. Não podiam deixar de existir. A morte era impossível. Seus espíritos estavam mortos para a vida da graça,
a vida espiritual com Deus, mortos à alegria celestial, mas sem poder deixar de existir. Muitos de vocês, humanos, poderão se perguntar em que utilizavam o tempo os demônios. Já lhe expliquei que os anjos podem fazer muitas coisas, apesar de necessitarem de um mundo físico. O nosso mundo espiritual é mais variado que o mundo material de vocês. Com o intelecto, os demônios podiam continuar fazendo tudo o que faziam antes da caída. As suas mentes podiam sondar a teologia, a metafísica, a lógica, a gnosiologia, todos os ramos da filosofia, todos os âmbitos das matemáticas, podia aprofundar no conhecimento do seu próprio mundo angélico em geral e no de anjos ou demônios concretos em particular. Os demônios tinham levado consigo todo o conhecimento que possuíam antes da sua queda. Esse conhecimento se manteve e se deu a conhecer a outros. Se aprofundou nele. Os demônios podiam ser eruditos, especulativos, por exemplo. Alguns se especializavam num determinado tipo de demônios, outros na história da rebelião. Ainda outros analisavam a evolução futura desse mundo demoníaco ao longo da eternidade. Outros demônios conversavam placidamente entre si. E digo placidamente porque nem sempre, em todo momento, o sofrimento fazia deles seres incapazes de prazer ao diálogo. O sofrimento de cada demônio tinha seus altos e baixos. Em muitos momentos, apenas limitavam-se a existir, sem esperança nem alegria sobrenatural, mas gozando daquilo que podiam da existência. Cada um dos demônios carregava sobre si um peso, a carga dos seus pecados. Isso, somado a tudo que tinham perdido, provocava um sofrimento constante, da mesma forma como ocorre com aquelas pessoas que tendem à tristeza, ou sempre estão descontentes, ou sempre estão tensas ou agressivas. Assim também acontecia com os demônios. Mas em determinados períodos do tempo, um demônio podia sofrer de tristeza com maior intensidade, enquanto que outros, em determinados momentos, se irritavam com aquele que estava à sua frente e demonstravam uma incontrolada agressividade. Por temporadas, outros eram vencidos pela total ausência de esperança. Mesmo assim, todos se restabeleciam antes ou depois, e a vida continuava. Tinham que se repor, colocar-se novamente em pé e continuar com a vida. Não tinham remédio. Digamos assim, ninguém podia impedi-los de jogarem-se no chão e não fazer nada, e cair no maior absoluto isolamento e desespero. Podiam passar anos nesse estado, mas no final, eles mesmos compreendiam que tinham que se levantar e continuar vivendo melhor ou pior, levando uma existência minimamente digna. Capítulo 28. Um destino sem Deus. Lá do alto, Deus não lhes enviava torturas. O Criador os tinha expulsado do céu e havia concedido a eles seus destinos sem ele. Mas não adicionava castigo à existência deles. A própria existência deles era o castigo. E assim, embora marcada por períodos de maior sofrimento, a vida do inferno não deixava de estar dotada de certa felicidade natural. Eram os pequenos prazeres dos quais falei antes. Prazeres muito intelectuais, como a companhia de outros espíritos ou a curiosidade de percorrer um mundo demoníaco com quem saía de excursão. Como quem sai de excursão. Imagino que vocês estejam surpresos por eu não lhes apresentar um inferno no qual o sofrimento seja extremo, constante a cada momento e em cada uma das horas. Mas não é assim. Sofre-se no inferno, mas não com a mesma intensidade o tempo todo. Há momentos de calmaria. Repito, sempre há um sofrimento surdo, constante, de fundo, em cada demônio, mas não pense que isso faz do inferno um lugar mais aceitável de existência. A eternidade é algo que vai além do que vocês possam imaginar. Mesmo assim, os demônios empregavam suas infinitas quantias de tempo para jogar complicados jogos intelectuais entre si, assim como dois homens numa ilha deserta que uma vez ou outra jogam xadrez, outros criavam obras artísticas, não obras materiais, mas imateriais. Por exemplo, um romance impresso em papel, mas poderia enraizar-se na mente de um homem que o soubesse de memória. Um quadro é pintado sobre duas dimensões, mas imagine um quadro extenso como um mundo em 3 dimensões.
A eternidade permite o tempo suficiente para pintar o mundo inteiro. Mas o que poderia pintar um espírito que nunca havia visto algo material? Sim, vocês dificilmente poderão entender as obras de arte dos anjos, da mesma forma como um cego de nascença não pode entender a explicação da arte dos pintores holandeses do século XV. Mas essas obras de arte existiam. Os condenados dedicavam-se às coisas finitas, mesmo porque tinham perdido o infinito. Mas, de fato, a maioria deles dedicava-se ao mundo intelectual, alguns se especializando no campo concreto, outros acumulando conhecimento apenas por prazer do conhecimento. A isso dedicavam no inferno. Eles não estavam o dia todo entre chamas gritando de intensa dor, embora seja verdade que viviam sob o peso do desânimo sem remédio. Em certos momentos eram abrasados por um fogo imaterial que nascia deles mesmos e os abrasava no seu interior. Ninguém podia livrá-los desse inferno, porque eles carregavam o inferno em seu próprio ser. Às vezes, mas não sempre, seus próprios espíritos ardiam, estavam reclusos ali apenas para não fazer dano àqueles que queriam viver em paz. Os espíritos atormentados dos demônios não encontravam repouso algum. De certa forma, era o puro cansaço do costume dessas chamas que fazia com que, ao passar dos dias, meses, voltasse a se levantar e tentar viver da melhor forma possível os dias que restavam da eternidade, com certeza de que esta não encontraria limite algum. Alguns de vocês poderão ver o inferno como um lugar esquecido das mãos de Deus, mas sem ele, aquele lugar seria ainda pior. Até lá, a misericórdia de Deus consegue chegar. É a sua ação invisível a que levanta os demônios prostrados em estado de dor irresistível. Eles não querem voltar à casa do Pai, mas o Criador os auxilia sem que eles saibam. Mesmo assim, nos lugares inferiores, nos lugares mais profundos dessas cavernas de escuridão, encontram-se espíritos que sofrem de uma forma horripilante. Ainda a eles lhes chega a misericórdia de Deus, aliviando as suas dores, mas eles pouco se deixam ajudar. Na verdade, é Deus que está em todas as partes. Isso também significa que o inferno está diante dos olhos do Pai. Deus mantém a existência desse lugar, inferno, que não é um lugar físico. O universo material ainda não tinha sido criado, e já existia o inferno. Vocês não entenderão até que, na vida eterna, vejam essas realidades em Deus. Mas acreditem em mim, para os demônios é melhor existir que não existir. É melhor existir com certo sofrimento do que perder completamente a existência. Algo é melhor do que nada. Se não fosse por isso, Deus não manteria na existência um lugar como aquele, horrível e cheio de sofrimento, mas no qual também há muitos momentos, a sua maioria, nos quais gozam de pequenos prazeres naturais. A quantidade de sofrimento que há no inferno é espantosa. Mesmo assim, não há apenas sofrimento. Nenhum pregador jamais se excederá em explicar o terrível que é o inferno, as dores que sofrem seus moradores. O inferno é mais duro do que jamais vocês poderão imaginar. Mas insisto, não é apenas sofrimento. O Pai de todas as coisas não manteria nenhum ser existente apenas com puro sofrimento. Inclusive, para eles é melhor existir, apesar de que, se eles mesmos pudessem escolher, escolheriam não existir. No absurdo da tristeza, quase todos tomariam essa opção, mas logo depois, mais calmo, conseguem entender que a existência é o grande dom divino que permanece neles. A existência com suas pequenas alegrias e tristezas. Contudo, não pense que essas pequenas alegrias fazem do inferno algo parecido à existência de vocês na terra. Eles não têm mais esperança, neles mora o ódio, eles sabem que existe o céu e que jamais entrarão nele. Eles estão acompanhados de seres tão desfigurados, tão desagradáveis, que a sua companhia também é um peso a mais a acrescentar nas suas vidas. O inferno tinha algo de ilha deserta no meio do mar, só que ao redor dele apenas havia um oceano de escuridão. Por outro lado, o inferno oferecia a sensação de estar sob a terra. Oferecia essa sensação porque não podiam avançar em direção do céu, onde estavam todos, onde estava a luz radiante que sabiam
que nos enchia de felicidade. Os seres não podiam subir em direção ao ser, e em outras direções estava o nada. Que sentido tinha se internar na escuridão e no silêncio? Não havia espaço antes da criação do universo material. Eu estou lhes falando de forma figurada quando afirmo que eles podiam percorrer esse vazio durante meses e anos sem encontrar nada. Não existiu espaço, mas não sentimos esse não ser que lhes rodeava. Mesmo assim, não se arrependiam. Os demônios não eram seres estáveis e estáticos. A sua psicologia, emoções, a forma deles de ver as coisas mudava. Eles evoluíam. Melhoravam em alguns aspectos, em outros pioravam. Mas aquilo que os definia como demônios era que se agarravam à sua decisão. Sentiam-se doloridos do erro que havia cometido. Reconheciam o erro que tinham cometido. Mas nas áreas da terra da sua vontade, a vida não germinava. Acreditem, todos aqueles que gostariam de ter se arrependido puderam fazê-lo. Aqueles que caíram no inferno foram os que se agarraram à sua própria decisão. Querendo ou não, Deus não podia lhes obrigar ao bem. O céu não era mais uma possibilidade dentre várias. Era a única possibilidade para aqueles que se negam de forma definitiva. Nós podemos nos negar definitivamente e irrevogavelmente? A resposta é sim. Não é fácil, mas pode-se conseguir. Não é fácil perder a Deus irrevogavelmente, mas posso lhes assegurar que os habitantes do inferno estão lá porque o conseguiram. Apenas o ódio pode resistir ao amor. Eles conseguiram gerar o ódio suficiente para fechar hermeticamente os seus corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é.